Este é o audiobook do livro My Take On Me, de Morten Harket. Capítulo 3. Lar. Nas manhãs de domingo de minha infância, eu despertava com meu pai tocando piano. Era incrível. Ele sempre foi um músico excelente e gostava de transmitir para nós o prazer que sentia. Meu pai não era dos mais impositivos, a não ser em questões éticas e morais. E também havia alguma pressão em relação ao estudo do piano. Não que o resto de nós chegasse perto de seus dons para a música clássica, mas, com essa influência, eu acabei seguindo a carreira de músico profissional que ele mesmo poderia ter seguido. Então, eu despertava com música clássica, para logo sentir o cheiro que vinha da cozinha. Minha mãe era uma cozinheira formidável. Fui mimado com pão assado na hora e geleia de morango feita em casa. E cresci sempre esperando ter isso em minha mesa, entre outras coisas. Só quando fiquei mais velho, dei-me conta de quão sortudo tinha sido. Algumas das lembranças mais valiosas de minha infância têm a ver com todos nós sentados à mesa da cozinha, comendo e conversando, discutindo qualquer tipo de assunto. Sempre programe uma refeição, Leonardo da Vinci aconselhou. Tento me lembrar disso. No passado, as refeições em casa eram assim. Além de meus pais, eu, meus irmãos, Gunvald, Hakon e Keitil, e minha irmã, Ingum. Todos nós éramos muito ocupados, mas nunca estressados. Em seguida, nós nos preparávamos para ir à igreja. Ao redor de nossa mesa, havia muita discussão, pois tínhamos opiniões fortes. Hoje em dia, em minha casa, minha mesa na cozinha é posta exatamente da mesma maneira. Se alguém vier à minha casa para comer, terá que conversar comigo. Manter a cozinha separada da sala de estar, sem TV, é uma experiência completamente diferente de ter pessoas lidando com iPads e smartphones durante a refeição. O que eu quero é que, enquanto nos alimentarmos, a conexão entre mim e minha companhia esteja o tempo todo presente, pois, sem isso, algo da vida familiar ou do vínculo será perdido. Isso tudo determinou o que eu queria fazer em minha própria vida, com a minha própria família. Uma das primeiras coisas que fiz assim que Take On Me se tornou um hit mundial, levando-o ao sucesso, foi comprar um piano de cauda para o meu pai. Esse foi o meu modo de recompensar um pouco do que ele tinha me dado. Passei a maior parte da infância na cidade de Asker, embora aquela casa tenha sido a terceira em que morei quando criança. A família de meu pai era de Kristiansand, na costa meridional da Noruega. Ele conseguiu seu primeiro emprego como médico em Kongsberg, uma cidadezinha nas montanhas que, no passado, fora o centro de mineração de prata norueguesa e também foi onde nasci. Quando tinha 6 anos, meu pai arrumou outro emprego e nós nos mudamos para o oeste, para a cidadezinha de Hegedal, a alguns quilômetros de distância das margens da Baía de Oslo. Mais tarde, quando estava com 9 anos, nos mudamos para Asker, uma cidade mais ao norte, apenas alguns quilômetros ao sul de Oslo. Meu pai era clínico geral, um médico rural. Porém, depois de nos mudarmos, seu trabalho levou para os hospitais gerais, tanto em Oslo como em Drammen. Asker fica quase metade do caminho entre as duas cidades. Seu trabalho se dividiu entre os 2 postos, onde ele trabalhava no hospital principal em Oslo e, em seguida, também se tornou chefe de patologia no hospital de Drammen. Tanto ele quanto minha mãe tinham bastante fé no serviço público. Ela, que nascera em Skien, além de cuidar de mim e de meus 4 irmãos, trabalhava como professora. Em relação ao meu pai, também havia um fator associado à família em sua escolha pela medicina como carreira profissional, em detrimento da música. Hoje, é fácil esquecermos que a Noruega nem sempre foi o país próspero que é agora. Meu avô sofreu as adversidades que o país enfrentava na época. Ele era contador e também dono de uma mercearia. Os anos seguintes à Segunda Guerra Mundial foram bastante difíceis. Os negócios iam de mal a pior. Nem todos os clientes conseguiam pagar as dívidas. Não havia dinheiro na praça. Chegou ao ponto em que meu avô, não conseguindo manter mais a loja, teve que decretar a falência, o que deve ter sido horrível. Essa era a forma de conseguir um empréstimo e adiantamento das dívidas, mas arranhava a imagem. No entanto, ele era um homem de muito caráter e, nos anos seguintes, restituiu ao banco o dinheiro que tomara emprestado. Assim, isso deve ter pesado na tomada de decisão de meu pai de não se arriscar. De todo modo, para a geração dele, seguir carreira em música era um projeto bem diferente do que foi para mim.
Em grande medida, meu pai era como o imperador da casa. Porém, ele usava sua impressionante autoridade de modo suave. Sua conduta era serena e ele nunca precisou nos dizer o que não fazer. Nós o respeitávamos. Em troca, com exceção de termos de aprender piano, jamais houve uma pressão direta sobre nós acerca da escola. O que meu pai e minha mãe mais incentivavam era o caráter. Embora o incentivo artístico, o desenho em particular, tivesse bastante prestígio em nossa família. É difícil exagerar a importância do desenho em nossa casa. Em qualquer família numerosa, sempre há um componente competitivo. Na nossa, isso se manifestava por meio do desenho. Eu era uma criança bem imatura, mas também criativa, como, aliás, todos os meus irmãos. Eu possuía um talento inato para desenhar e, ao mesmo tempo, era obstinado. Jamais me dei o trabalho de ficar preso por muito tempo num projeto. Não tinha o tempo, a inclinação para começar do zero e criar algo grande, algo real. Tinha por meta começar algo que tivesse valor, terminar o trabalho rapidamente e pronto, seguir para a próxima. Também era bom em fazer entalhes, em parte pelo fato de eu ter essa habilidade, mas também porque era competente com formas. Gosto de pensar que sempre tive um bom olho para o design. Meu irmão, Ketil, também demonstrava ser bastante hábil no entalhe, e essa era outra competição saudável que tínhamos entre nós, ainda que nossa diferença de idade fosse de 7 anos. Olhando para trás, vejo que a atmosfera que meus pais criaram em casa foi de confiança e segurança. Não ofereço uma história de uma infância destituída ou de alguém brigando com a mãe e o pai para ser ouvido. Em nossa família, tínhamos o conforto de saber que éramos bem cuidados e tínhamos liberdade e espaço para nos desenvolvermos e nos expressarmos. É notável que todos nós tenhamos seguido carreiras sem nenhuma rede de segurança. Isso provém da maneira como fomos criados e da ascendência serenamente encorajante que nossos pais exerceram sobre nós. Por influência de minha mãe, a culinária tornou-se algo de meu interesse. Fiquei curioso acerca dos distintos processos e, em particular, pela arte de fazer pães. Realmente, envolvi-me com isso durante minha fase de crescimento. Sempre fui bom em atividades manuais e há algo a respeito da produção de pães que é incrivelmente tátil. Existe uma sensibilidade no preparo e na mistura da massa, na produção de algo de sabor tão delicioso que envolve ingredientes muitíssimo simples. A textura do pão caseiro é o resultado dos ingredientes e da maneira como são utilizados. Durante a adolescência, fiz muitos pães. Algo que veio a ser útil no futuro, quando Paul, Megan e eu nos mudamos para Londres e tivemos que nos virar com quase nada. Paul podia ser um músico e compositor talentoso, mas suas habilidades na cozinha não eram exatamente muito desenvolvidas. Ainda me lembro do dia em que ele tentou fazer uma espécie de pão de repolho, usando os ingredientes restantes de nossa despensa, o resto da farinha e algumas verduras velhas. Tive que intervir para salvar a situação, caso contrário, não teríamos nada para comer naquela noite. Além de pães, eu também fazia muitos bolos, o que era bom e ruim para minha família. Bom porque havia um bolo fresco quase todos os dias. Ruim porque fiquei obcecado com um tipo específico de bolo e o fazia a todo instante. O primeiro bolo que fiz foi uma espécie de massa com canela e creme. Havia uma base de massa, depois um recheio de creme, uma camada com espirais de massa com canela e passas e uma cobertura de açúcar de confeiteiro. Por um tempo, fui apaixonado por esse tipo de bolo, o que significava que a família tinha que comê-lo diariamente após o jantar. No final das contas, todos se enjoaram dele, inclusive eu. Depois desse, segui em frente e passei a fazer um bolo mais desafiador, que era um pão de ló com cobertura de marzipan. De início, eu ia à confeitaria e comprava o marzipan, mas logo aprendi a preparar o meu próprio marzipan. Era algo que eu fazia em ocasiões especiais. Experimentava com a receita, tentando torná-la menos pesada a cada tentativa, especialmente em termos de reduzir a quantidade de açúcar. Procurava permitir que os outros ingredientes naturais aparecessem, diminuindo a doçura. Ao fazer isso, ressaltava o teor da acidez das geleias que usava, sobretudo a geleia de framboesa. Vez ou outra, eu ajudava minha mãe na cozinha, mas isso não significava que eu tivesse deixado de lado de fazer travessuras. No Natal, em nossa casa, uma das tradições era que as crianças preparassem pequenas gulodices
com marzipan, que oferecíamos para as visitas numa bandeja. Quando eu era mais novo, fazia coisas simples, algo com formato relativo ao Natal, uma figura, uma fruta ou algo assim. Na adolescência, porém, meus modelos foram ficando cada vez mais estranhos. Certo ano, fiz um dedo decepado. Era uma obra de arte. Tinha uma unha e um osso à mostra e ficava vermelho com sangue quando mordido. Lembro-me de um amigo da família que estava distraído e pegando o dedo da bandeja sem olhar. Só quando ele o pôs na boca é que se deu conta do que estava mordendo. Ou achou que estava mordendo. E deixou a obra de arte cair com um grito abafado. Todos riram. 2 anos depois, o mesmo amigo da família, por acaso, surpreendeu-se ainda mais com outra de minhas iguarias. Dessa vez, eu tinha feito um pinto, com testículos e tudo. Travessuras de criança. Também não posso falar de minha infância sem mencionar nossa casa de verão. Meus pais compraram essa propriedade para que pudéssemos ter contato com a costa meridional da Noruega. Passávamos ali as nossas férias anuais, algo que significava muito para nós. Hoje, é possível chegar ali em 3 ou 4 horas, mas, naquele tempo, a viagem durava 7 horas. Meus pais amarravam a bagagem no teto do carro e eu, meus irmãos e Sheba, nos espremíamos no assento traseiro. Naquela época, não havia obrigatoriedade do cinto de segurança e, assim, ficávamos brigando uns com os outros pelo direito de viajar deitado no bagageiro interno, atrás do assento. A casa ficava numa paisagem escarpada, montanhosa, com as pedras se projetando na direção do oceano. Não podia ser vista do mar, pois se situava num terreno repleto de árvores antigas, mas não muito altas. Era uma cabana feita por carpinteiros que utilizaram material reciclado. Tratava-se de uma construção rústica, simples, mas possuía ainda mais charme por causa disso. Estava cheia de utensílios e objetos de que não precisávamos mais em nossa casa da cidade. Assim, os talheres, as louças, copos, quase tudo eram peças antigas, sem pertencer a um conjunto, e ninguém se preocupava com esses detalhes lá. Havia liberdade para isso, de um lado boêmio, de simplicidade, que é maravilhoso e muito encantador. Para uma criança, ter um lugar assim para explorar, com a natureza selvagem na porta, é incrível. Eu gostava da natureza, é claro, e também brincávamos. Sobretudo de índios. Meu pai fazia arcos e flechas para nós. Ele usava madeira de pinheiro, que tinha melhor flexibilidade para dar ao arco a tensão adequada. Eu me tornei um arqueiro muito bom. Tive vontade de caçar, mas nunca fui capaz de lançar uma flecha contra um animal. Eu observava e então deixava-o partir. Posteriormente, a mesma sensação acerca da pesca começou a tomar conta de mim. Por um bom tempo, fui um pescador entusiasmado, mas, ao ficar mais velho, comecei a me identificar e a pensar no animal. Desde então, nunca mais consegui pescar sem me preocupar com os peixes, com a forma de fazer, tentando provocar o menor dano possível. Agora, a casa de verão não é mais a mesma. Bem, isso não é toda a verdade. Ela é exatamente a mesma. Eu é que estou diferente. Se fosse para lá hoje procurando o que me alegrava quando criança, iria me decepcionar. No entanto, se me dirijo para lá com as expectativas corretas, consigo realmente aproveitar. Tornou-se um imenso recurso valioso para mim. E como pai, ir para lá me deixa ligado sobre o que posso proporcionar aos meus filhos. As férias em Kristiansand ocupam um lugar especial em meu coração. Era um tempo valioso com a minha família, em que eu podia ser eu mesmo e me refugiar do resto do mundo. Durante a fase de crescimento, tudo isso me foi muito importante, porque, embora minha vida familiar fosse afetuosa e confortante, a situação na escola era muito diferente. Lá eu estava sozinho, acuado, enfrentando gente que não gostava de mim.